Você já ouviu histórias bizarras sobre objetos e criaturas encontradas dentro do corpo humano? De vermes gigantes a itens completamente inesperados, o mundo da medicina já testemunhou casos tão estranhos que parecem saídos de um filme de terror. Na internet, podemos encontrar registros de muitas situações inacreditáveis, em que até mesmo um peixe foi parar dentro do pulmão de uma pessoa, sem falar na planta que estava crescendo no ouvido de outra. Serão essas coisas encontradas dentro de pessoas que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é coisas estranhas tiradas de dentro de pessoas. Um vídeo que foi postado na internet por um suposto médico que fazia limpeza no ouvido de uma paciente mostra o momento em que ele retira algo bizarro do local durante a limpeza. Durante a limpeza, o médico vai retirando pedaços de algo que estava ali no ouvido da paciente e ao fim podemos ver, para o espanto e surpresa de muitos, que se tratava de uma cobra, ainda filhote, mas mesmo assim uma cobra. Bom, é claro que o momento começou a viralizar na internet, afinal não é algo muito comum o fato de uma cobra adentrar o ouvido de uma pessoa e permanecer lá dentro sem que ela se incomodasse ou percebesse a situação. Devido a essas dúvidas, a veracidade do vídeo foi colocada em questão. Muitos internautas alegaram a hipótese de uma montagem ou algo falso criado ali naquele momento, apenas para chamar a atenção e ganhar engajamento na internet, algo que de fato aconteceu. Dante Altulo, um americano de 32 anos na época, residente em Chicago, protagonizou um caso inusitado em janeiro de 2012. Enquanto construía um galpão em sua residência, ele acidentalmente disparou uma pistola de pregos próximo à sua cabeça. Sem perceber que um prego de aproximadamente 7 centímetros havia penetrado seu crânio e se alojado em seu cérebro, Altulo continuou suas atividades diárias normalmente. Somente no dia seguinte, após sentir náuseas, ele procurou atendimento médico. Uma radiografia revelou a presença do prego em seu cérebro, localizado a poucos milímetros de áreas críticas responsáveis pelas funções motoras. Felizmente, após uma cirurgia bem-sucedida para a remoção do objeto, Altulo recuperou-se sem sequelas significativas. A tricotilomania é um transtorno caracterizado pelo impulso incontrolável de arrancar os próprios cabelos, podendo levar à ingestão dos fios, condição conhecida como tricofagia. A ingestão contínua de cabelos pode resultar na formação de tricobezoares, massas de cabelo que se acumulam no trato gastrointestinal, especialmente no estômago. Em casos mais graves, essas massas podem se estender ao intestino delgado, configurando a chamada síndrome de Rapunzel, sendo exatamente o que aconteceu com essa mulher de 25 anos que precisou ser levada ao hospital por conta do acúmulo de cabelo na região do estômago e assim teve que realizar a cirurgia para a remoção do mesmo. Pacientes com tricobezoares geralmente são mulheres jovens, por volta dos 20 anos, que apresentam distúrbios psiquiátricos como a tricotilomania. Os sintomas associados incluem dores abdominais, náuseas, vômitos, perda de peso e sensação de plenitude gástrica, como citado anteriormente. Em abril de 2012, um incidente no Hospital Universitário de Londrina, Paraná, ganhou destaque nacional. Durante uma cirurgia para remover uma piramboia, um tipo de peixe semelhante a uma enguia, do intestino de um paciente, membros da equipe médica registraram o procedimento sem autorização. As imagens mostravam profissionais rindo e utilizando celulares para filmar a cirurgia. Posteriormente, o vídeo foi divulgado na internet sem o consentimento do paciente ou de seus familiares, gerando ampla polêmica. A Universidade Estadual de Londrina instaurou uma sindicância para investigar o vazamento das imagens e proibiu o uso de celulares em salas cirúrgicas. Não se sabe como o peixe foi parar no interior do paciente, mas sem dúvidas foi algo inusitado que chamou a atenção até dos profissionais. O Conselho Regional de Medicina do Paraná também iniciou uma investigação para apurar possíveis infrações éticas por parte dos profissionais envolvidos, que poderiam ser afastados ou sofrer punições devido ao ocorrido.
Huang Yijun, uma mulher chinesa, passou por uma experiência rara e impressionante que chocou todo o mundo da medicina pela peculiaridade e complexidade de seu caso. Em 1948, aos 31 anos, ela engravidou, mas infelizmente o feto não se desenvolveu corretamente, resultando em uma gravidez abdominal. Devido à falta de recursos financeiros para realizar a cirurgia necessária para remover o feto, Huang continuou sua vida normalmente, apesar da perda gestacional. Surpreendentemente, o feto permaneceu em seu corpo por 6 décadas, tornando-se um bebê de pedra ou litopédio, uma condição extremamente rara com cerca de 300 casos registrados mundialmente. Somente em 2009, aos 92 anos, Huang teve o feto mumificado removido de seu ventre. O litopédio ocorre quando um feto morre durante a gestação abdominal, e por não ser reabsorvido pelo corpo, é encapsulado por tecido calcificado, protegendo a mãe de infecções. Casos como o de Huang Yijun mostram a resiliência do corpo humano e a importância do acesso a cuidados médicos adequados para prevenir complicações de saúde. A berne é uma infestação cutânea causada pela larva da mosca varejeira, comum em regiões tropicais da América Latina e que pode se desenvolver em humanos, caso não haja cuidados com alguma ferida. A larva penetra na pele através do depósito de ovos, geralmente em feridas na pele humana, e com o desenvolvimento da larva no local, causa inchaço, dor e, em alguns casos, infecção secundária. A remoção dessas larvas é essencial para evitar complicações. Na internet, nas redes sociais e até mesmo aqui no YouTube, há diversos vídeos que mostram o procedimento de extração de bernes feitas por profissionais de saúde, que precisam de muito cuidado e materiais adequados para a retirada da larva. Afinal, eles estão lidando com uma ferida aberta, e por isso é muito importante toda a higiene e cuidado possíveis para evitar qualquer complicação. Embora alguns considerem esses vídeos instrutivos, muitos os acham desagradáveis devido ao conteúdo, digamos que bem nojento. Afinal, ver um verme sendo arrancado de uma ferida na pele de uma pessoa realmente pode não ser muito agradável. No programa Dr. Pimple Popper, exibido pelo canal The Learning Channel, a doutora Sandra Lee atendeu um paciente chamado Adam, que apresentava 11 cistos no couro cabeludo. No programa, pode-se ver o quão grandes eram aqueles cistos na cabeça de Adam e o quanto aquilo prejudicava sua vida e sua autoestima. Afinal, ele só conseguia sair com o uso de um boné que tampava as protuberâncias e o deixava mais confortável. Segundo ele, todas as tentativas de sair sem o seu boné não foram muito agradáveis, pois as pessoas acabam mesmo que involuntariamente olhando e reparando em sua condição. Por isso ele procurou um método de viver livre daquilo, para assim poder viver sua vida normalmente, até porque a não remoção dos cistos no estágio em que estavam poderia causar outras complicações e sequelas, deixando de ser apenas algo estético. Os cistos, que se assemelhavam a grandes protuberâncias, foram removidos cirurgicamente pela doutora Lee em um único procedimento. A remoção trouxe um grande alívio a Adam, que pôde ver sua cabeça sem nenhuma protuberância e sem nenhum desconforto. Em um incidente notável ocorrido em Indore, Índia, um menino de 12 anos chamado Anil Barela acidentalmente engoliu um peixe vivo de 9 centímetros enquanto participava de uma tradição local de pesca com as mãos em um rio. O peixe entrou pelo trato respiratório e alojou-se em seu pulmão esquerdo, causando dificuldades respiratórias severas. Anil foi rapidamente levado ao hospital Maharaja Yeshwantrao, onde os médicos, incluindo o Dr. Pramod Jawar e o Dr. Nikhil Saxena, realizaram uma broncoscopia de emergência para remover o peixe. O caso gerou muita repercussão por todo o mundo, pela peculiaridade e complexidade que os profissionais enfrentaram. Afinal, nada parecido com isso havia ocorrido antes sob seus cuidados. A cirurgia foi bem sucedida e durou cerca de 45 minutos. Diversos meios de comunicação transmitiram a notícia, e um jornal passou a divulgar uma foto que seria a do raio-x do garoto, que ficou famosa, mas provavelmente seja algo apenas ilustrativo e não de fato a foto real do exame.
A miíase oral é uma condição rara em que larvas de moscas infestam os tecidos da cavidade bucal. Essa infestação ocorre quando moscas depositam seus ovos ou larvas em feridas abertas, tecidos necrosados ou áreas com higiene bucal comprometida. Fatores como higiene inadequada, doenças periodontais, alcoolismo, diabetes e condições socioeconômicas precárias podem aumentar o risco de desenvolvimento dessa condição. Um vídeo postado e compartilhado na internet mostra de forma angustiante a ferida e a larva presa no lábio inferior da pessoa que precisa se submeter a um procedimento doloroso. O registro feito pelo profissional com autorização do paciente mostra uma das larvas sendo retirada pelo médico. É claro que as imagens não são as mais agradáveis possíveis. Os sintomas da miíase oral incluem dor, inchaço, sensação de movimento na área afetada e, em casos avançados, destruição dos tecidos bucais. O tratamento envolve, como vimos anteriormente, a remoção mecânica das larvas, limpeza rigorosa da região afetada e, em alguns casos, a administração de medicamentos para prevenir infecções secundárias. O pessário vaginal é um dispositivo médico utilizado para oferecer suporte interno em casos de prolapso de órgãos pélvicos ou incontinência urinária. Embora seja uma alternativa eficaz e menos invasiva em comparação à cirurgia, a inserção e a remoção do pessário podem causar apreensão e desconforto em algumas pacientes, além de não ser uma cena muito agradável de se acompanhar, principalmente quando a paciente não dá o devido cuidado ao seu uso. Em um registro compartilhado na internet, podemos ver a retirada de um pessário que ficou cerca de 5 anos em uma mulher. Para se ter uma ideia, o recomendado é que ele seja removido entre 3 a 6 meses para garantir a saúde vaginal da paciente. Como estava há 5 anos no local, o componente acabou se fragmentando, causando infecção, mau cheiro e se tornando algo bem desagradável de se retirar. Para minimizar esses riscos, é fundamental que o uso do pessário seja acompanhado por um profissional de saúde, que orientará sobre a frequência adequada de remoção e higienização do dispositivo, bem como realizará avaliações periódicas para garantir a integridade dos tecidos vaginais e do próprio pessário, evitando situações como essa vista. Quando Ellie Smith, uma jovem americana, reclamou de fortes dores em um ouvido, sua mãe a levou ao médico suspeitando de uma infecção, porém descobriu algo bizarro junto da filha. Ao ser avaliada pelo clínico geral da clínica Shore Care, em Takapuna, provou-se que às vezes a verdade é mais estranha do que a ficção. Afinal, a causa da dor de Ellie era uma planta crescendo em seu ouvido. Ellie notou pela primeira vez os sintomas com uma pequena coceira em seu ouvido esquerdo. Toda vez que ela movia a mandíbula, sentia a coceira e um barulho estranho, mas não pensava em nada até cerca de 2 dias depois, quando uma dor tão forte se desenvolveu que ela não conseguia se deitar do lado esquerdo ou mesmo abrir a mandíbula. Ellie conta que o médico olhou dentro de seu ouvido e relatou ter visto algo que se parecia com uma grama. Ele então pegou sua pinça, a lupa e puxou o pedaço de grama que saiu com bulbo e semente. Quando viu aquilo à sua frente, nem Ellie, nem a mãe e nem o médico puderam acreditar no que estavam vendo. Afinal, seria muito improvável que um mato pudesse se desenvolver ali, mas se desenvolveu. Segundo especialistas, a semente minúscula da grama pode ter caído dentro de sua orelha e de alguma forma se desenvolveu ali até certo ponto que a incomodou e precisou ser retirada. Ao retirar a grama, Ellie se sentiu aliviada imediatamente, mas acabou desenvolvendo uma infecção no ouvido devido ao fluido no tímpano e por isso precisou de antibióticos. Porém, nada mais grave aconteceu e ela pôde ficar bem. Em 2018, um britânico de 72 anos passou por uma cirurgia para remover um nódulo benigno na parede abdominal e, após o procedimento, algo bizarro e improvável foi descoberto, depois que ele acreditava ter perdido sua dentadura. O paciente, como citado anteriormente, utilizava uma prótese dentária parcial removível, conhecida popularmente como dentadura. Após o procedimento, ele percebeu que sua dentadura estava desaparecida, mas não associou o sumiço a nenhum incidente específico. 6 dias após a cirurgia, o homem retornou ao hospital queixando-se de dificuldade para engolir alimentos sólidos, dor ao engolir e tosse com presença de sangue. Os médicos inicialmente diagnosticaram uma infecção respiratória e prescreveram antibióticos sem realizar exames mais aprofundados. 2 dias depois, com a persistência dos sintomas e agravamento do quadro, o paciente voltou ao hospital. Desta vez, uma radiografia revelou a presença de um objeto semicircular alojado acima das
cordas vocais. Sim, meus amigos, ele havia engolido sua dentadura durante a cirurgia. Acredita-se que a dentadura tenha se deslocado para a garganta durante a intubação realizada na anestesia geral e por lá ficou. O paciente foi submetido a uma nova cirurgia para a remoção da prótese e, após o procedimento, recuperou-se completamente. O caso serviu de exemplo sobre a importância de remover próteses dentárias antes de procedimentos cirúrgicos que envolvam anestesia geral para evitar complicações semelhantes. A miíase, popularmente conhecida como berne, é uma infestação que, como vimos anteriormente, pode ser causada por larvas de moscas e pode afetar diversas regiões do corpo, incluindo o couro cabeludo. Isso ocorre quando a mosca deposita seus ovos em feridas ou lesões na pele. Ao eclodirem, as larvas penetram nos tecidos subcutâneos, causando sintomas como dor, inchaço e sensação de movimento na área afetada. Na internet é possível encontrar vídeos que mostram o procedimento de remoção de larvas do couro cabeludo. No caso em questão, a mulher estava em uma situação muito delicada, com muitas larvas em seu couro cabeludo e precisou ser sedada para a remoção das mesmas uma por uma. Bom, é claro que, como em outras partes do corpo, a retirada dessas larvas do couro cabeludo não é nem um pouco agradável. Imagine saber que existem larvas vivas literalmente dentro de sua cabeça, alimentando-se de seus tecidos internos. Com certeza não deve ser algo muito legal. A hérnia gordurosa subconjuntival é uma condição benigna caracterizada pelo deslocamento de gordura orbital através da conjuntiva, geralmente próximo ao canto temporal do olho. Isso ocorre devido ao enfraquecimento da cápsula de Tenon, a membrana que separa a gordura intraocular das estruturas externas. Clinicamente, manifesta-se como uma massa amolecida e elevada sob o olho, podendo causar desconforto estético e, em alguns casos, sintomas como irritação ou sensação de corpo estranho. O tratamento para essa condição é cirúrgico e envolve a remoção do excesso de gordura herniada. O procedimento é realizado sob anestesia local, com uma pequena incisão na área afetada, permitindo a exposição e ressecção da gordura que está protusa. Após a remoção, o olho é costurado cuidadosamente. Imagens que mostram o procedimento na internet impressionam e causam angústia em internautas. Embora o procedimento seja relativamente simples, a ideia de uma intervenção ocular pode gerar ansiedade em alguns pacientes. No entanto, com técnicas cirúrgicas modernas e profissionais experientes, o desconforto é minimizado e a recuperação tende a ser rápida, proporcionando alívio dos sintomas e melhor estética. Em um caso médico inédito, a neurocirurgiã doutora Hari Priya Bandi, do Hospital de Canberra, na Austrália, extraiu um verme vivo de 8 centímetros do cérebro de uma paciente de 64 anos. A paciente apresentava sintomas como esquecimento severo e depressão havia 3 meses, além de dores abdominais, diarreia e tosse seca persistente. Durante uma biópsia cerebral, a doutora Bandi encontrou o parasita, identificado posteriormente como Ophidascaris robertsi, uma lombriga comum em cobras piton, mas nunca antes observada em humanos. O caso incomum rapidamente viralizou e passou a circular por todo o mundo através de telejornais e veículos de comunicação diversos. Acredita-se que a paciente tenha contraído o parasita ao coletar ervas contaminadas com fezes de piton. Após a remoção do verme, a paciente ficou sob acompanhamento médico contínuo e não se tem informações oficiais se ela ficou com alguma sequela. A necrose avascular, também conhecida como osteonecrose, é uma condição caracterizada pela morte do tecido ósseo devido à interrupção do suprimento sanguíneo. Sem um fluxo adequado de sangue, o osso afetado pode enfraquecer e colapsar, levando a dor intensa e comprometimento funcional da parte envolvida. No vídeo compartilhado por um médico na internet, podemos ver a remoção de um tecido ósseo sem vida na parte superior do maxilar, que também envolvia o nariz. O osso estava apontando para fora da gengiva e causava um grande incômodo ao paciente, que procurou o hospital e, devido ao estágio de sua condição, foi preciso realizar um procedimento cirúrgico para remover todo aquele tecido. Especialistas falam que a escolha do tratamento adequado deve ser individualizada, considerando fatores como a idade do paciente, a localização e a extensão da necrose, além da presença de comorbidades. A intervenção precoce é crucial para prevenir a progressão da doença, para que assim ela não chegue ao estágio que podemos acompanhar nesse registro.
Jessie Wickham foi uma mulher que ficou conhecida por um acidente bizarro que sofreu em sua casa enquanto fazia uma faxina. Ela estava grávida de 8 meses quando, ao chegar perto de uma escada, calculou mal a distância para o corrimão, perdeu o equilíbrio e caiu sobre um pedestal de microfone que estava logo embaixo. Com o impacto no objeto, ele perfurou, atravessou e ficou preso em seu corpo. Ela precisou pedir ajuda e, depois de algum tempo, conseguiu ser socorrida. Para que ela fosse levada na ambulância, parte da haste de metal do pedestal precisou ser cortada, e um socorrista teve que apoiar o metal para que ele não caísse e a machucasse ainda mais. Por muita sorte, o bebê e nenhum órgão crucial foram atingidos. Sendo assim, ele conseguiu sobreviver, assim como a mãe, que teve ossos quebrados, cortes e perda de sangue, mas conseguiu se recuperar bem depois de passar por uma cirurgia que removeu o pedestal de seu corpo. Esse é o vídeo, desse seu like, beijão, falei, tchau.